Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Pimentel e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV do CAIS. Nesta aula, vamos aprender sobre os prefixos e os sufixos, que são elementos muito importantes quando se trata da formação de novas palavras da nossa língua portuguesa. Antes de aprendermos o que são prefixos e sufixos e qual a função deles, precisamos relembrar alguns conceitos básicos de elementos que vão ser mencionados bastante nessa aula. Vamos começar pelos morfemas. As palavras são constituídas de pequenas unidades de significação e a essas unidades damos o nome de morfemas. Eles são classificados como desinência, raiz, radical, afixo, tema e vogal temática. Analisando a palavra casinha, podemos compreender melhor o que são os morfemas. Podemos perceber que esta palavra é constituída de vários elementos e cada um deles indica algo. Por exemplo, cas. Este é o elemento base da palavra, ou seja, aquele que contém o significado, e é ele quem se repete nas demais palavras desta família. Por exemplo, casa, casebre, casarão. Temos também o in, que indica que a palavra está no grau diminutivo. Temos o a, que indica que a palavra pertence ao gênero feminino. E temos o s, que é o que indica que a palavra se encontra no plural. Os morfemas, também chamados de elementos mórficos, são unidades ou elementos de significação que formam as palavras, bem como também alteram seu sentido. Nesta aula, vamos focar nossos estudos no radical e nos afixos. Os morfemas são classificados como lexicais ou gramaticais. Os lexicais são os radicais das palavras. O radical, em resumo, é a principal estrutura de uma palavra, consequentemente o principal morfema, pois serve de base às palavras. Trata-se de uma unidade de significação que permite a formação de novas palavras. São os radicais que permitem a enorme diversidade gramatical da língua portuguesa. Vejamos o exemplo do termo terra. A partir desse exemplo, podemos formar terrestre, terraço, terráqueo, terreno, aterrar. Analisando todas essas palavras, podemos observar que elas possuem um elemento em comum, o ter. Este elemento que se repete é chamado de radical e é quem nos demonstra que tais palavras pertencem à mesma família. Agora vejamos o exemplo da palavra ferro. A partir de ferro podemos formar ferreiro, ferrugem, ferradura, enferrujar, ferrovia. Percebam que há uma parte que se repete em todas essas palavras, o fer. Neste contexto de formação de palavras, as palavras terra e ferro são classificadas como primitivas, pois é a partir delas que podemos formar novas palavras. Essas novas palavras são chamadas de derivadas, uma vez que elas derivam-se, elas originam-se a partir de uma palavra já existente. E aí, conseguiram compreender o que é o radical das palavras? Vocês percebem que ao formarmos novas palavras, a gente teve que incluir alguns elementos antes ou depois do radical? Por exemplo, na palavra ferrugem, tivemos que adicionar um elemento após o radical, enquanto que na palavra enferrujar, incluímos um elemento antes e outro após o radical. Tais elementos são os morfemas que chamamos de afixos, que se juntam aos radicais a fim de formar novas palavras. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Vamos entender melhor cada um deles. Os prefixos são aqueles afixos que adicionamos antes do radical da palavra para formar novas palavras. Assim, eles modificam o seu significado, mas geralmente eles mantêm a classe gramatical a qual pertencem. A maior parte dos prefixos da língua portuguesa são de origem grega ou latina. Vamos observar estes exemplos. Temos a palavra primitiva neto. A partir do acréscimo do prefixo bis, formamos bisneto. Com a palavra primitiva dizer, podemos formar contradizer. Com a palavra primitiva feliz, podemos formar infeliz. E a partir da palavra primitiva útil, acrescentamos o prefixo in e formamos inútil.
Percebam que as palavras formadas a partir do acréscimo do prefixo pertencem à mesma classe gramatical que a palavra que a originou. Os sufixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que sucede o radical, ou seja, o morfema é acrescentado após o radical. Assim, eles modificam seu sentido e principalmente alteram a classe gramatical a qual pertencem. Por exemplo, temos a palavra primitiva dente. A partir dessa palavra, podemos acrescentar um sufixo e formar dentuça. A palavra primitiva dente é um substantivo. Quando acrescentamos o sufixo a ela, formamos um adjetivo dentuça. Portanto, modificamos a classe gramatical desta palavra. Com a palavra feliz, podemos acrescentar o sufixo dade e formar felicidade. Útil, podemos acrescentar dade e formar utilidade. E com a palavra primitiva belo, que é um adjetivo, podemos formar o substantivo abstrato beleza a partir do acréscimo do sufixo esa. Os sufixos podem ser verbais, nominais ou adverbiais. Os sufixos nominais se juntam ao radical ao formar substantivos e adjetivos. Por exemplo, a partir da palavra dente, que é um substantivo, formamos o adjetivo dentuça. A partir do substantivo chuva, formamos chuvisco, que é um outro substantivo. A partir do adjetivo meigo, formamos meiguice com o acréscimo do sufixo ice, que meiguice é um substantivo abstrato. A partir do substantivo café, acrescentamos o adjetivo ao e formamos cafezal. Os sufixos verbais se juntam ao radical e formam verbos. Por exemplo, temos o substantivo folha. A partir deles, acrescentando um sufixo, podemos formar folhear, que é um verbo. A partir da palavra gota, que também é um substantivo, podemos formar o verbo gotejar. E a partir da palavra salto, podemos formar o verbo saltitar. Os sufixos adverbiais se juntam ao radical para formar advérbios. Há apenas um sufixo adverbial na língua portuguesa, que é o mente. Temos aqui alguns exemplos. Temos a palavra justo, que é um adjetivo, e a partir dela, juntando o sufixo mente, podemos formar o advérbio justamente. A partir de rápido, podemos formar rapidamente, e a partir de feliz, felizmente. Vamos revisar o que aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre os morfemas, que são aquelas pequenas unidades de significação que constituem as palavras. Aprendemos sobre os radicais, que é aquela parte que se repete nas palavras que são da mesma família e é a base de significação da palavra. Aprendemos sobre os prefixos, que são os afixos que vêm antes do radical para formar novas palavras. E aprendemos também sobre os sufixos, que são os morfemas que se juntam ao radical, eles vêm depois desse radical e formam novas palavras. Vamos praticar o que aprendemos hoje? No nosso primeiro exercício, temos a seguinte questão. Assinale as alternativas nas quais os sufixos originaram substantivos a partir de adjetivos. Na letra A, temos barbeiro, que é uma palavra, é um substantivo que veio a partir de um outro substantivo, que é barba. Então, não é essa a questão que estamos procurando. Na letra B, temos a palavra dignidade, que é um substantivo abstrato e veio do adjetivo digno. Portanto, encontramos a nossa primeira resposta certa. Mas a questão diz que são as alternativas, portanto, plural, tem mais de uma. Vamos analisar a letra C. Temporada. Temporada é um substantivo que veio de um outro substantivo, de tempo. Então, ela não está correta. Letra D, mansidão, que é um substantivo abstrato e veio do adjetivo manso. Portanto, temos aí a nossa segunda resposta certa. Na letra E, penugem, veio da palavra pena, que são dois substantivos. Portanto, temos aí na primeira questão, letra B e letra D, como os substantivos que vieram de adjetivos.
Na nossa segunda questão, vamos analisar as palavras e dizer se elas foram formadas a partir do acréscimo de prefixos ou sufixos. Na letra A, temos a palavra tristeza, que veio da palavra triste. Portanto, ela foi formada a partir do acréscimo de um sufixo. Na letra B, temos semicírculo. Esta palavra foi formada a partir do acréscimo de um prefixo, o semi, pois veio da palavra círculo. Letra C, temos a palavra realista. Esta palavra veio da palavra real e foi formada a partir de um sufixo, do acréscimo de um sufixo. Na letra D, temos aprendizagem. Essa palavra veio da primitiva aprendiz, portanto, teve o acréscimo de um sufixo. E na letra E, temos prever, que é uma palavra que foi criada a partir do acréscimo de um prefixo pré e veio do verbo ver. A nossa aula de hoje está terminando. Eu espero que vocês tenham entendido bastante, tenham gostado. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!